O dono da escola não vai se apavorar com isso, porque ele sabe que essas crianças estão num processo de desenvolvimento. Ele sabe que todos os mestres que ele tem na sua escola passaram por lá obrigatoriamente. Então a escola lá primária, as primeiras séries da escola, são necessárias e indispensáveis para que aqueles alunos que hoje lá estão, passando por aquelas turbulências da ignorância, atinjam a perfeição mais tarde. Faz parte do contexto. Deus não nos esqueceu aqui. Isso não é uma tragédia por castigo. Isso é um processo evolutivo do planeta que se arruma, se acomoda, se ajeita e se processa também. E de nós espíritos que estamos aqui, submetidos e sujeitos a essas transformações, porque nessas transformações nós acabamos passando pelo processamento moral, espiritual, que tanto necessitamos e que só detectamos, na maioria das vezes, através das tragédias, através dos flagelos destruidores, como a Valéria vai apontar aqui no Livro dos Espíritos. Vejam que Friburgo, Nova Friburgo hoje, aqui no estado do Rio, Brasil, porque nós estamos pelo YouTube para o mundo inteiro, Nova Friburgo hoje tem um clima espiritual muito diferenciado do que nós tínhamos antes da tragédia, antes desse cataclisma. Por quê? Porque todos foram tocados emocionalmente, moralmente. Como disse Valéria no início, ricos, pobres, bonitos, feios, negros, brancos, todos fomos atingidos, direta ou indiretamente. Então, os resultados positivos disso são os que surgem em espírito. Nós lamentamos as perdas materiais, mas os resultados morais disso são expressivos. Expressivos e a razão de tudo isso, nós sermos tocados. Nesse processo em que o planeta se acomoda, nós espíritos também estamos nos acomodando na linha reta, nos acomodando na linha da evolução mais acelerada. Quando nós temos muito dinheiro, fama e poder, quando está tudo indo muito bem, o salto começa a aumentar, o orgulho começa a exacerbar, o egoísmo começa a ser polido e nós começamos num status material, num status às vezes imoral, porque nós estamos ficando acima das verdadeiras vocações e necessidades espirituais, emocionais. Então nós estamos aí, diante de uma tragédia, diante de um acontecimento que fez centenas de vítimas fatais, diante de um acontecimento que fez milhares de pessoas terem graves e grandes perdas materiais. Mas temos que enfrentar. E o Espiritismo, a doutrina espírita, tem a explicação. Não somos largados ou abandonados por Deus e nem fomos. Não morrem criancinhas como desencarnaram várias criancinhas conhecidas, amadas por todos os seus parentes e até por nós, seus amigos, em função dos nossos filhos, dos nossos netos, que são chegados a vários que desencarnaram. Por que tudo isso? Por quê? Eu tinha uma pessoa amiga que disse, quando Deus quer, não há o que mudar, não há o que mexer. Parem com isso. Se nós formos analisar esse Deus que as religiões andam pregando por aí, nós vamos ficar revoltados contra ele e vamos chegar à conclusão que esse Deus é como um boato que teve aqui na cidade, que desesperou todo mundo. E vocês viram pelos noticiários da TV, principalmente a Record, mostrou uma entrevista, uma jornalista, uma repórter correndo nas ruas de Friburgo, no centro da cidade, correndo também, fugindo, porque tinham dado um alarme falso, um boato, de que tinha arrebentado uma represa, estourado uma represa lá embaixo, e que a água estava vindo, destruindo tudo, que era para todos subirem. Eu moro num morro alto, aquilo era igual formiga, gente assim subindo no morro. Eu também me assustei, falei, meu Deus, arrebentou uma represa. Sim, arrebentou uma represa e vem aí morrer. Eu, quando desci na minha casa, eu observei o seguinte: represa? Para encher isso aqui, eu teria que estar andando de jet ski nessa represa com todo mundo no domingo, passeando de barco à vela nessa represa. Para acontecer uma tragédia dessa, tinha que ter aonde essa represa? Os reservatórios que tem aqui são um pouco maiores que algumas piscinas olímpicas. Como? Mas todos correram desesperados, porque disseram que estourou uma represa lá embaixo. Vejam, se a represa estourou lá embaixo,
A água só tinha uma saída: descer e não subir. Pois tinha gente correndo para cima, para baixo, porque um dizia que era lá, outro era cá, igualzinho a fé em Deus das igrejas, que pregam as igrejas. Quem parar para raciocinar, vai achar engraçado. Claro que não estourou represa nenhuma, pode ter estourado uma pequena caixa d'água, que não vai causar coisíssima nenhuma. Pois bem, parem vocês e raciocinem sobre o que pregam a respeito de Deus em todas as religiões, que se dizem cristãs principalmente, e vejam a diferença do que diz o Deus à luz do Espiritismo. Vocês, com o poder de Deus, com a onipotência, a onipresença e onisciência de Deus, sendo o supremo amor e bondade, eu pergunto para vocês, e vocês é que vão definir se esse Deus que é pregado aí é ou não é um boato. Vocês fariam isso acontecer em Friburgo? Vocês fariam e permitiriam o terremoto no Haiti? Vocês permitiriam a corrupção generalizada? Permitiriam as mortes de crianças, por exemplo? Morrem 3 crianças por minuto, ou seja, uma criança a cada 20 segundos por falta de saneamento básico. Se vocês multiplicarem isso para atingir o ano, para ver quantas morrem por ano, darão mais de 2.200.000 crianças que morrem por falta de saneamento básico no planeta. Muito mais do que morrem nessas tragédias. Mas eu pergunto, se vocês fossem deuses, permitiriam isso? Sentem no trono de Deus, como gostam de dizer as religiões, no trono de Deus, e decidam por vocês mesmos. Então vocês vão ver que isso tudo que falam a respeito de Deus, se parar para pensar, vão ver que é boato, não tem sustentação. Essa história de fé pela fé, essa história de fé sem raciocínio, isso é para continuar mantendo na rédea, mantendo no cabresto, é para continuar fazendo rebanho de ignorantes. O que nós espíritas temos a passar é a racionalidade da fé, a racionalidade sobre Deus, a racionalidade sobre a vida, sobre a morte das criancinhas em tragédias como esta ou em outras tragédias. Por que morrem se não tiveram tempo de aproveitar a vida que Deus lhes deu? Por que morrem se não tiveram tempo de acertar nem de errar? Qual a razão de Deus estabelecer o amor paterno, materno, filial e depois nos colocar juntos para nos amarmos e nos separarmos cruelmente para sofrermos a troco de quê? Pois bem, queridos, se vocês se colocarem no lugar de Deus, o problema estaria resolvido. Mas aí vem a outra questão teológica: não estaria resolvido, porque se acontece do jeito que acontece, é porque está de acordo com as leis de Deus. E se está de acordo com as leis de Deus, isso é perfeito. Mas como explicar a perfeição? Na morte das criancinhas, na morte dos idosos, na morte das mulheres, dos inocentes. Como explicar isso? Como explicar que aqui aconteceu e acolá não acontece? Como explicar que tem os pobres, os ricos, os perfeitos, os doentes? Como explicar? Se vocês fossem deuses, já teriam resolvido. Sim, fariam um mundo melhor, mais justo, mais fraterno, sem doenças, sem guerras, sem desgraças, sem cataclismas, sem flagelos destruidores. Não é isso? Mas se isso acontece é porque nós temos que entender aí a teologia da coisa. Nós temos que entender esse Deus que nisso aí está acontecendo dentro das regras e supervisão desse Criador, porque isso faz parte do aperfeiçoamento. Nós não temos só uma vida. As criancinhas que estão morrendo aqui, que morreram aqui, desencarnaram aqui, deixaram o corpo aqui para cumprir mais uma etapa da sua existência eterna e anterior a essa vida como espírito imortal. Passaram pelo problema para somar, acumular e desenvolver novos sentimentos, novos aprendizados, que à luz de uma única vida nós não entendemos, mas à luz da reencarnação é perfeitamente compreensível. Dizer que reencarnação é coisa do diabo é atribuir a Deus a característica do próprio diabo, porque se Deus é perfeito, justo, igual para todos, onipotente, onisciente, onipresente, ele estaria mal intencionado com a humanidade se nós não tivéssemos a explicação, a lógica, a sensatez da reencarnação sobre uma única vida.
Então, à luz da reencarnação, nós temos os problemas resolvidos. À luz de vários mundos habitados pelo universo, nós temos o problema resolvido. À luz, portanto, de que tudo caminha para a perfeição, ilumina também as nossas mentes, os nossos corações, convence a todos nós pelo raciocínio, pela inteligência, e acaba com essa história da fé cega, da fé enlatada, da fé embutida. Temos que parar com isso, romper com isso. Só os interessados em manter, como eu disse, na rédea e no cabresto, continuarão mantendo essas informações para trapacear e iludir a maioria da humanidade. Então nós estamos passando por uma prova, como nas faculdades, como nas escolas. Quanto mais difícil a prova, mais vitorioso será o resultado, mais glorioso será a aprovação. Nós estamos passando por provas. As criancinhas são espíritos velhos em corpos novos. Os velhos são também espíritos de outras épocas, de outras vidas. Estamos todos somando conhecimento, somando, como eu disse, sentimentos mais nobres. Como eu disse aqui, Friburgo, antes da tragédia, tinha um clima emocional e moral totalmente diferente. Hoje, nós na rua, vindo para cá, passamos por pessoas, ajudando pessoas indiscriminadamente, sem saber quem são. Temos aqui milhares de pessoas, centenas de pessoas de outras cidades nos ajudando. Pessoal do Rio de Janeiro, da Conlurb, pessoal de tudo quanto é lugar aqui, nos ajudando, todos irmanados. Hoje não tem inimigo aqui de inimigo, não tem ninguém aqui desejando o mal para o outro, não, todos correm para socorrer. Olha o efeito positivo disso. Se nós não somos daqui, estamos aqui, vejam se esses efeitos, esses resultados, não são realmente positivos. São altamente positivos e estão somados em nosso ser, fazem parte de nós a partir de agora. Kardec perguntou aos espíritos: mas Deus não teria outros meios para se utilizar, para que nós desenvolvêssemos o nosso progresso sem que fosse tão cruel, dessa forma tão cruel? Ele diz: claro que tem outros meios e os aplica incessantemente.